Mas o meu desejo é que vão tudo pro inferno. O pior das ditaduras é a ditadura do poder judiciário. Ninguém representa o povo brasileiro senão o Congresso Nacional na figura da Câmara dos Deputados. Se estão achando que eu vou ficar receoso e com medo de dar entrevista por causa desta intimação, erraram. Mas intimidação comigo não funciona. E não deve funcionar com nenhum de nós aqui nesta casa. Vou aqui explicar essa suspensão de ação e a questão do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Ele diz que, recebida uma denúncia contra um deputado por imputação de um crime após a diplomação, a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação pelo voto da maioria dos seus membros. É uma competência do Congresso Nacional que não é utilizada com frequência, pelo contrário, foi a primeira vez que foi usada, porque se presume estar havendo um erro nesse julgamento, por uma imputação indevida, por desrespeito à lei, à Constituição, por perseguição ou injustiça mesmo. Uma chuva de meteoros caiu em Brasília, mas não foi no céu que o impacto foi sentido, foi no coração do poder. O STF, antes inabalável, agora treme sob os escombros de sua própria arrogância. A guerra que parecia perdida, agora acaba de ganhar um novo capítulo. O partido PL de Bolsonaro encontra um novo aliado, e não é qualquer um. Enquanto isso, o governo Lula, envolvido em mais um escândalo de corrupção, sangra politicamente e empurra o Supremo para o canto do ringue. 2026 não será apenas uma eleição, será um acerto de contas final. Mas agora o STF vai ter que enfrentar novos adversários se quiser continuar vivo. Olha, o líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou à CNN que vai conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formar maioria para acatar, em parte, a decisão da Câmara de suspender a ação penal contra o parlamentar Alexandre Ramagem. Sóstenes Cavalcante afirmou que irá pedir a Hugo Mota para que a CPI sobre abuso de autoridade, que foi protocolada em 2023, seja acatada por ele. Sóstenes afirmou também, abre aspas, entendo que vamos ter que reagir de forma enérgica. 315 colegas, e em especial o presidente da Câmara, estão sendo desrespeitados por parte do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. O parlamentar também defende que uma proposta que altere o foro privilegiado seja votada na Câmara. Ele afirmou à CNN que o ideal seja uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para evitar que a Câmara questione ações na Suprema Corte no futuro. Estudando o assunto para ver como a Câmara irá se posicionar. É importante dizer que essa foi uma decisão respaldada por mais de 300 deputados, ou seja, a ampla vontade da Casa foi ali expressa pelo trancamento da ação penal e no momento certo, após conversar com a assessoria jurídica, nós vamos tomar a nossa posição. É claro que a verdade não tem dono, o mundo é plural, mas há fatos objetivos e a partir deles cada um forma a sua opinião. O que aconteceu no mundo contemporâneo com a perda de espaço pelos meios de comunicação tradicionais é que as pessoas passaram a criar as suas próprias narrativas e as pessoas já não divergem apenas quanto às suas opiniões, elas já não concordam mais quanto aos fatos. E quando você não concorda quanto aos fatos, o diálogo se torna impossível. E é isso o que infelizmente tem acontecido no mundo contemporâneo. O mundo e a vida democrática tem lugar para liberais, tem lugar para conservadores, tem lugar para progressistas, mas não tem lugar para as pessoas que não aceitam jogar pelas regras do jogo e, portanto, a intolerância, a agressividade, a violência não fazem parte do jogo democrático. De modo que nós temos que voltar a ter consensos mínimos a respeito dos fatos. Isso aqui que eu tenho no meu bolso é uma caneta azul. A partir daí, qualquer pessoa pode dizer eu prefiro caneta preta, eu prefiro caneta vermelha. Ou pode dizer esferográfica, o gel, ou você usando uma caneta no mundo do computador, o pessoal pode achar o que quiser. Mas se disser que isso é um pneu, nós perdemos a capacidade de comunicação. E é muito o que tem acontecido no mundo. E a verdade é que nesse sistema, quem ousa expor o que vem acontecendo é destruído. Por isso, muitas vezes é melhor se aliar ao sistema.
mas jornalistas como eu, que gostam não só porque acham que há uma saída, mas porque têm coragem de enfrentar o sistema, precisam do apoio de vocês. A gente fez um e-book pensando e mostrando para vocês por trás desse teatro que chamamos de democracia e mostrando o passo a passo por que querem destruir a direita brasileira. E vai estar aqui no primeiro link da descrição, no comentário fixado, apenas menos de R$1. Por menos de R$1 você vai adquirir esse e-book que vai estar ajudando no nosso canal. Também entre para a nossa comunidade. Também o link vai estar na descrição. Lá na comunidade você vai ter acesso aos bastidores aqui do canal. Você vai ter a oportunidade de conversar comigo, de dar opinião, de poder dizer também quais assuntos ou o que você quer que a gente retrate aqui no canal. O que você quer que a gente aborde aqui no canal. Entre para a nossa comunidade também e compre o e-book que você vai estar ajudando muito o canal também. Mas a guerra não é feita apenas de discursos, ela é feita de estratégias. E o PL já tem suas armas afiadas. A primeira estratégia foi revelada pela colunista Bela Megali, de O Globo. O plano: expor o STF. Levar o caso Ramagem para o plenário completo do Supremo, onde os 11 ministros terão que se manifestar publicamente ao vivo, com transmissão pela TV Justiça. O objetivo é um só: dividir o Supremo. Colocar ministros como André Mendonça, indicado por Bolsonaro, frente a frente com Alexandre de Moraes. Criar o embate, gerar desgaste, mostrar à sociedade que nem tudo ali é consenso, que há resistência dentro da própria corte. Mas a segunda estratégia é ainda mais poderosa. Ela conta com o apoio de quem realmente manda no Brasil hoje, o Centrão. E dentro desse núcleo central do poder surge uma aliança estratégica, a coligação União Brasil, PLAS-PP, que atualmente forma o maior núcleo político do Congresso Nacional. Essa coligação é liderada por nomes de peso, como Ciro Nogueira, presidente do PP, senador, ex-ministro da Casa Civil e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. Juntos, PL, PP e União Brasil detêm a maior bancada do Senado, a maioria dos deputados na Câmara e o controle direto sobre as principais comissões da Casa. Ou seja, não é só força de retórica, é poder real, é voto, é caneta. Amigo, vim aqui trazer o broche da nossa federação, União Progressista, para o nosso capitão aqui. Membro honorário. Uma satisfação, não custa lembrar, né? Eu fui mais de 20 anos do PP. É verdade. E ninguém se perde no caminho de volta. Ele diz que o bom filho da casa toda, quem sabe, né? Não me escute. Com essa base unificada, o PL tenta atrair o União Brasil para uma nova ofensiva contra o STF, a partir do caso Ramagem. A ideia é simples e devastadora: usar o precedente de Ramagem como arma jurídica para suspender outras ações penais contra parlamentares aliados. Entre os beneficiados estão Carla Zambelli, que já tem 4 de 5 votos para ser condenada a 10 anos de prisão, e Juscelino Filho, ex-ministro de Lula, hoje denunciado pela PGR por uso criminoso de emendas parlamentares para beneficiar propriedades da própria família. Zambelli usou o mesmo caminho. Apoiada pelo artigo 53 da Constituição, pediu a suspensão imediata do julgamento. O argumento é o mesmo: só o Congresso pode decidir se um parlamentar responderá a processo durante o mandato. O STF reagiu, ignorou a Câmara, manteve a ação contra a Ramagem. Agora o PL quer reverter isso na marra. Mais do que um embate jurídico, o que está em jogo é o equilíbrio entre os poderes da República. O STF, que por tanto tempo agiu como um órgão inquestionável, começa a ver sua autoridade ser confrontada diretamente pela lei e pela força política. Então, por exemplo, desse caso do Juscelino, que foi ministro do governo Lula, e como diz agora o colunista do O Globo, dizendo que o PL tenta atrair o Juscelino e a União Brasil para fazer a mesma ação que fez a Câmara em relação ao deputado Ramagem, de sustar o processo, de paralisar o processo, é também, assim, podemos dizer, uma proposta tentadora. E quando você vê quantos deputados votaram a favor de Ramagem, faltou poucos
ali para que você pudesse até impeachmentar um presidente, né? Faltou poucos deputados para isso acontecer. Isso acendeu um alerta no próprio governo. Então, o que acontece? Você tem a própria Carla Zambelli agora, que já está praticamente a prisão dela decretada, porque o STF agora, o julgamento está 4-0 para que ela possa pegar 10 anos de prisão. Com esse efeito, o Hamas também olhando, dizendo, a gente também vai aderir ao mesmo procedimento. Então você vê uma guerra que o Centrão entra, não porque vai apoiar o Bolsonaro, mas pelos próprios interesses. É o próprio interesse que guia o Centrão, os caras que mandam lá dentro do Congresso Nacional. Falamos também de um caso de grande repercussão da deputada federal Carla Zambelli, que já tem maioria no Supremo Tribunal Federal, para pena de 10 anos de prisão e perda de mandato por invasão ao sistema do CNJ. Isso pode abrir um novo ponto de atrito, mais um, Luísa Martins, entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional. O Congresso defende, é claro, que a palavra final seja dele, Luísa. Ana, esse é um assunto que volta e meia gera dúvidas, né, e debates ali sobre de quem, afinal, é a palavra final quando um parlamentar é condenado pelo Supremo à cassação, né, ou seja, a perda do mandato. Quando o Supremo estava julgando Carla Zambelli por aquele episódio nas vésperas da eleição de 2022, em que ela sacou e apontou uma arma, né, ali naquela discussão política que aconteceu em São Paulo, o julgamento não terminou, né, houve o pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas houve ali maioria formada para condená-la à perda do mandato, e essa discussão já havia chegado ali na Câmara de uma maneira um pouco controversa, porque a Câmara entende que a perda do mandato, mesmo que seja uma determinação ali na sentença do Supremo, ela não é automática, né? Ela depende ali de uma decisão dos próprios parlamentares, do próprio Congresso Nacional. Quem se manifestou foi o jurista Ives Gandra Martins. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele criticou o que chamou de tratamento desigual e alertou para um possível desrespeito à Constituição. Logo depois, vamos ver o deputado Alexandre Ramagem, que também reagiu. Mas o julgamento agora da Suprema Corte, no caso do deputado Ramagem, demonstra como eu tenho a impressão que a nossa interpretação deveria ser a mais adequada. Diz a nossa Constituição, como princípio fundamental, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Se todos estão na mesma ação, são 7, e teriam cometido pelo Supremo Tribunal Federal, não é a opinião da Câmara, mas da Suprema Corte, crimes rigorosamente idênticos, a decisão da Suprema Corte coloca a seguinte situação: todos aqueles que têm direito a juízo natural de primeira instância estão numa única instância colocados no Supremo Tribunal Federal. Só que desses 6 ou 7, um deles vai ser julgado apenas por alguns pretendidos crimes, enquanto os outros vão ser julgados por todos os crimes a eles apresentados. O que vale dizer, tendo cometido os mesmos atos, eles serão julgados numa única ação, uns sendo condenados, pelo menos é o que estão sinalizando, já deram entrevistas sobre isso, inclusive quando aceitaram a continuação da denúncia como sendo denunciados, e um deles vai ter uma pena menor. Evidentemente, o princípio da igualdade foi maculado, cometeram o mesmo crime, mas aqueles que têm um foro privilegiado e que só poderiam ser julgados pelo Supremo, que são aqueles que estão no artigo 102, vai ter uma pena menor do que aqueles que não estão no artigo 102 da Constituição, nem poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que teriam direito a ser julgados por não terem foro de competência única do Supremo Tribunal Federal, deveriam ser julgados pela primeira instância. Foi demonstrado que, conforme a lei, a doutrina, a jurisprudência,
um crime de organização criminosa armada é um crime permanente. Ele se prolonga, ele tem consumação ao longo do tempo. E que, no caso, teve consumação e resultado final, lógico, no 8 de janeiro, depois da diplomação como parlamentar. Da mesma forma, a suposta tentativa de golpe e abolição do Estado democrático, para ter o crime, há a exigência expressa, escrita, em lei, de ter alguma violência ou grave ameaça, que, segundo o próprio STF, ocorreu também no 8 de janeiro. Com esses fundamentos, a Câmara aprovou o relatório de resolução para a sustação da ação, com expressivos 315 votos dos parlamentares, dos representantes do povo, quantidade de votos acima do necessário para fazer até uma emenda à Constituição. E o que o STF fez? Demonstrou completa desconsideração com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. De início, nem colocou o tema para análise no pleno do STF. Jogou de novo para a turma, com menos da metade dos ministros. Mesmo se tratando de uma questão, agora, de competência e prerrogativa de um outro poder da República. Além disso, atuou em ambiente virtual, começando numa sexta-feira, de forma célere, sucinta, a fim de não atender à vontade constitucional da Câmara dos Deputados.